Sejam bem-vindos ao canal História Militar em Debate. Esse programa aqui é para falar para vocês, né, como foi esse um ano de guerra na Ucrânia. Esse texto, a produção, foi escrito por Ricardo Cabral e Rodolfo Laterza. De início, nós podemos dizer que no dia 24 de fevereiro de 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia. O presidente Vladimir Putin nomeou a invasão do território ucraniano como uma operação militar especial, cujo objetivo geral era desnazificar, desmilitarizar a Ucrânia, bem como não permitir que o país aderisse à União Europeia e à Organização do Tratado do Atlântico Norte. Em um primeiro momento, essa operação especial evidenciou ser mais uma demonstração de força, visando derrubar o governo de Volodymyr Zelensky com a capitulação do regime ucraniano, estabelecendo um governo transitório favorável a negociações ditadas pela Rússia. Um político de fortes conotações populistas, eleito com um discurso anticorrupção e antissistema, mas ligado a um grupo de oligarcas que financiaram sua eleição. Zelensky pretendia levar a Ucrânia a um processo irrevogável de adesão à União Europeia e à OTAN, o que, em diversas oportunidades, Moscou advertiu que era inaceitável. Em nosso entendimento, trata-se de uma invasão com objetivo político ainda não claramente definido nessa altura dos acontecimentos. A fim de dar uma melhor compreensão dos eventos, dividimos a guerra nas seguintes fases. Uma primeira fase, de demonstração de força, que aconteceu em fevereiro, ali, início de março, que era uma invasão da Ucrânia, com o objetivo de derrubar o Zelensky, e impor um governo simpático às demandas lá de Moscou. Uma segunda fase, de avanço russo, que se dá entre mais ou menos ali agosto, meados de agosto e meados de março até agosto, onde os russos avançam pelas províncias de Kharkiv, Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson. Apesar das forças armadas ucranianas ocuparem da resistência, essas forças russas conseguem ocupar vastas extensões do território ucraniano. Ao mesmo tempo, Kiev realiza uma grande mobilização da sociedade, e, com o apoio da OTAN, formou um novo exército. Aí já conta com bilhões de dólares em armas e munições. A OTAN também, nessa altura, disponibiliza muito das suas capacidades C4 e SR, que é comando, controle, comunicações, computadores, inteligência, vigilância e reconhecimento, por sistemas aéreos e de vigilância de satélite. Uma terceira fase, que nós chamamos de contra-ataque, caracterizada pelo contra-ataque ucraniano, que ocorre ali entre setembro e novembro, onde esse novo exército ucraniano ele vai lançar uma grande ofensiva e recupera vários territórios do eixo de Kharkiv, a partir de Balaklieva, como a reconquista de Izium, Kupiansk, Krasny-Liman, espremendo as forças russas à margem direita do rio Skol. Na região de Kherson, após a depreciação da logística russa e dos centros de comando por sucessivos ataques de barragem e artilharia, guiados por drones em função de ataque, vigilância e reconhecimento, as forças armadas recuam da margem direita do rio Dnieper. O Kremlin, pressionado fortemente por setores nacionalistas, militares e políticos ligados ao regime e à mídia local pró-guerra, reage decretando a mobilização parcial em 24 de setembro. Essa mobilização visa corrigir o efetivo militar empregado de forma insuficiente para sustentar uma frente de mais de 1.300 quilômetros diante de um adversário que tinha uma superioridade numérica, mais ou menos da proporção ali de 6-1. A quarta fase os russos retomam a iniciativa, basicamente a partir de dezembro, com ofensivas limitadas em Donetsk, Zaporizhia e Kharkiv. Eles forçam as FAU a ceder território com grande quantidade de perdas para as FAUs,
em sistemas de arma e de pessoal. Zelensky, nesse momento, prorrogou a lei marcial e a mobilização geral, criando novas brigadas, em torno de 22. 22 brigadas, a gente não sabe ao certo se vão ser 22 ou mais, a serem equipadas com material ocidental, fornecido pela OTAN, com ênfase em blindados, devido às graves perdas sofridas pelos ucranianos. Tá? Aí você vê uma imagem de um T-72, carro que fez muito sucesso nessa fase da guerra. A partir de agora, a gente vai entrar com mais detalhes nessas fases. Aquilo lá foi um breve apanhado. Vamos lá. Na primeira fase, que a gente chama de demonstração de força, mas que também é uma invasão, as Forças Armadas da Federação Russa avançam com rapidez pelo território ucraniano. Avançam em eixos de progressão. Esse avanço rápido, entretanto, complicou a logística, considerando que, naquele momento, se esperava uma conclusão rápida pelo planejamento estabelecido com a rendição do governo ucraniano e um possível golpe militar ucraniano. A operação de demonstração de força visava provocar uma completa alteração no status quo político. Uma coisa interessante que eu quero colocar para vocês, nesse momento, você está vendo degelo. Então, por isso, as forças russas elas se limitam a se deslocar pela estrada ou nos territórios já congelados. Tá? Mas vamos lá, vamos falar da operação especial e dos seus eixos de progressão. Você teve um eixo norte, progredindo a partir de Belarus em direção a Kiev, e essa progressão a partir de Belarus foi desmentida pelas fontes russas e de Belarus, mas acontece que saiu tropa de lá em direção a Kiev. Um eixo noroeste, com progressão em dois sentidos, Chernikov e outra a partir de Sumy, também tendo como direção geral Kiev. Um eixo leste, também com progressão a partir da cidade de Kharkiv, que foi cercada, mas com direção geral também a Kiev. Ou seja, nós tínhamos 3 eixos, todas elas em grandes movimentos, indo em direção a Kiev. Em direção ao eixo sudeste, já é outro esquema. Ali já era na região de Donbás e visava completar a conquista da região, e dar segurança e independência às regiões russófonas que haviam tentado se separar da Ucrânia. Isso também foi um movimento de pinça e formação de saliência, com os flancos se estreitando gradativamente. Você tem o eixo sul, que se deu a partir da Crimeia. Veja bem, ali a direção geral seria a Crimeia, mas começa a partir de Kherson, onde foram abertos alguns eixos de progressão, como Kyiv e Zaporizhia, ao longo de 2 linhas principais, Berislav, ao longo do rio Dnieper, e Sumy, Suryansk e Bezerut, para o norte. E havia um bloqueio naval da frota do Mar Negro, bloqueando Odessa, e também bloqueando Berdyansk e Mariupol, essas 2 cidades no Mar de Azov. A operação especial era uma operação de guerra limitada, e visava destruir, ocupar os centros de gravidade ucranianos, ou seja, ocupar o centro político, derrubar rapidamente as forças ucranianas que estivessem em campo, desmobilizar a população para uma guerra de resistência. No entanto, os meios militares disponibilizados pelo governo de Moscou ao comandante do teatro de operações estavam aquém das necessidades para garantir os objetivos políticos e militares, que, além disso, foram também se mostraram falhas operacionais. Uma delas eu falei para vocês, essa questão do planejamento da logística, do planejamento do deslocamento das forças, que, devido ao terreno, foi obrigado por se deslocar em vias onde o congelamento ou já havia ocorrido, ou em vias em estradas do tipo 1, para aguentar o peso dos blindados, como nós estamos vendo aí na foto. No entanto, nós vamos ver que isso, apesar disso tudo, apesar disso tudinho,
né, com efetivo em torno de 190 mil homens, né, do Exército. A gente fala Exército, né, que a gente tem que falar? Nós estamos falando de soldados, né, do Exército russo, ali as milícias separatistas de Donetsk e Luhansk, uma coisa entre 45 e 50 mil, que a gente não sabe direito quantas pessoas tinham. Né? Nós tínhamos ali funcionários de empreiteiras militares privadas, em especial o grupo Wagner, né? E isso aí é o que a gente tinha no momento. Apesar disso tudo, né? Apesar dessa frustração em relação à rendição rápida do governo de Kiev, né? Eles oferecem uma resistência. Essa resistência atrasa, né? Ou impede, né? Já que a resistência no eixo de Kiev está muito grande, apesar de eles chegarem muito perto, em torno de 80 quilômetros de Kiev, né? Haveria muito trabalho, né? Haveria gastar muitos recursos, né? Para conquistar Kiev. Aí você tem um primeiro ajuste da estratégia russa, né? Eles concentram, então, seus esforços para completar a ocupação de Donetsk e Luhansk e manter, né, conquistar e manter Zaporizhia e Kherson. Kharkov passa a ser uma frente secundária, manter ali uma buffer zone ao norte da cidade, né, com a ocupação de uma zona tampão entre a cidade de Kharkiv, né, e a fronteira russa, protegendo um grande centro logístico russo ali na região, que é a cidade de Belgorod. Né? Nessa altura da guerra, os russos, né, devido ao seu efetivo e devido aos meios colocados, evitam o combate nas grandes cidades, que é sempre um grande desafio para qualquer força atacante. Né? A cidade oferece muitas possibilidades para a defesa. Né? Mesmo você cercando e rompendo as linhas de suprimento e de transporte, né, fica complicado. Né? As cidades são sempre exigem sempre grandes recursos, são sempre complexas. Né? E para tomar, você precisa tomar praticamente casa a casa, ou então destruir a cidade toda, coisa que naquele momento da guerra parecia que não era interesse russo. Neste momento também, os Estados Unidos e a União Europeia, no âmbito da OTAN, começam a fornecer material bélico inicialmente de origem soviética, que estavam estocados, né, nos países do leste europeu que faziam parte do antigo bloco do Pacto de Varsóvia. Né? Isso por quê? Porque os ucranianos tinham familiaridade na utilização desse material, né? E o treinamento militar facilitaria, já que eles, devido às grandes perdas que eles estavam sofrendo, então haveria necessidade de você fazer essa transição rápida, em menos de um mês, colocar homens no campo de batalha. Isso se faria mais fácil com o equipamento soviético, com o antigo equipamento soviético. Além disso, a gente começa a observar, pela característica das operações, isso é uma coisa que a gente vai discutir depois com mais intensidade, a assessoria que a OTAN fornece ao Estado-Maior ucraniano, não só no planejamento das operações, como na condução da guerra. Nesse momento, né, a gente percebe que a guerra está mudando de configuração, de uma guerra de resistência dos ucranianos para uma guerra diferente, uma guerra onde a OTAN começa a ter muita influência, não só no fornecimento de material bélico, mas também na questão de planejamento, na condução da operação, de fornecer dados de inteligência. E isso vai ser uma grande vantagem para os ucranianos, que, apesar, né, do esforço russo e Aí também é uma coisa interessante, os ucranianos têm um exército que foi treinado pela OTAN, que tem treinamento feito pelos Estados Unidos há bastante tempo, que tem milícias muito fortes lá no sul. Todo esse exército não é um exército fácil de ser derrotado. Né? Então, os russos, apesar da inferioridade, conseguem derrotar esse exército. E aí os ucranianos são obrigados a mobilizar e mandar homens para frente. Né? Continuando no plano internacional, né, os Estados Unidos e seus aliados
E aí não são só os aliados, né, da Europa, mas os seus aliados de forma geral, japoneses, coreanos, etc., começam a aplicar seguidas sanções unilaterais à Rússia e também aos seus cidadãos que residem nesses países. Tá? Vocês podem ver nesse mapa agora que observem as áreas, né, que os russos avançam rapidamente. Lá no sul, eles vão para o outro lado da margem do rio Dnieper, né? Donetsk e Luhansk são praticamente concluídos a conquista. Luhansk já se consolida, né, nesse movimento, mas nós estamos vendo que esse movimento de avanço russo, que corresponde à segunda fase, né, é feito apesar do baixo efetivo, né, e num ritmo bem irregular. Mas aí é que está, contínuo. Mas irregular por causa de quê? Em parte por causa da Rasputsia, né, que ocorre tradicionalmente entre março e abril, e que é o quê? O degelo, fazendo com que o deslocamento através campo seja muito ruim. Eu estou enfatizando isso porque isso realmente é um grande problema, mas isso afeta os dois exércitos, tanto afeta os ucranianos como os russos, né? Cumpre ressaltar, né, e aí eu gosto de ressaltar esse ponto, que os ucranianos tinham o terceiro maior exército da Europa, né? E tinham experiência, né? Bastante experiência. As suas unidades paramilitares estavam em combate direto lá em Donetsk e Luhansk contra as milícias pró-Rússia, né? Não só em Donetsk e Luhansk, mas no Donbás de maneira geral. E esses militares, né, com seu treinamento nos Estados Unidos, fornecido pela OTAN, estavam muito bem preparados. E nessa fase, né, que os Estados Unidos e a OTAN começam a fornecer material bélico, né, o que eles oferecem? Baterias de mísseis antiaéreos, eles oferecem baterias, né, de mísseis de longo alcance, né, eles oferecem obuses, muitos mísseis portáteis, né, tanto anticarro quanto antiaéreos, e começam também a oferecer capacidade C4 e SR. O que é isso? É comando, controle, comunicações, computadores, inteligência, vigilância e reconhecimento. Isso amplia a consciência situacional dos ucranianos, né, que, junto com a assessoria da OTAN, permitem a eles uma resistência, né, colocar, né, forças ucranianas onde a pressão dos russos é maior, né, deslocar tropas. Isso, os russos, neste momento, não têm uma resposta. Outra coisa também, nessa fase, verificamos que os ucranianos utilizaram largamente mísseis anticarro, guiados. Eles são criados, o jargão técnico a TGM, né? Anti-Tank Guided Missile, né? Que é o Javelin, que ficou muito famoso, ou o TAL norte-americano, o NLAW do Reino Unido, mas também mísseis portáteis antiaéreos, conhecidos como MANPADS, né? Man Portable Air Defense System, né, que os famosos, né, são o Stinger americano, o RBS-70 sueco, o Mistral francês, além de vários outros tipos de drones, com destaque, nessa fase da guerra, o Bayraktar, né, TB3 da Turquia, que começa a destruir muitos blindados, né, e começa a empregar em larga escala o que é conhecido no jargão técnico como technicals, né, ou technicals, né, que são picapes 4x4, né, parece que eles adoram as Mitsubishi, com grande capacidade de mobilidade off-road, que recebe armamentos que são acoplados nela, com metralhadoras pesadas, canhões de 20 milímetros, metralhadora pesada seria .50, os canhões de 20 milímetros, mísseis anticarro e mísseis antiaéreos. Aí está um exemplo de um míssil anticarro. Tá vendo? Isso aí dá muita mobilidade e permitiu os ucranianos, né, preparar armadilhas, onde eles destruíam muito dos blindados russos. Por quê? Na verdade, quando você avança os blindados, por mais que você faça patrulha, por mais que você tenha, vamos dizer assim, reconhecimento do terreno, você precisa, né, ter, nesse sentido da guerra, nesse momento, uma vigilância aérea muito maior, um reconhecimento aéreo muito maior. Isso é uma falha
dos russos. Isso foi uma falha russa nesse momento da guerra. Eles não estavam usando muito drones, a sua aviação de reconhecimento não estava fazendo o dever de casa, né? Eles empregaram muito poucos aviões dos Estados Unidos, inclusive derrubada de aviões, né, de Su-34, Su-30, né, Su-27, por causa disso, por causa desse... os russos estavam voando muito baixo para fazer reconhecimento, né, e as capacidades antiaéreas ucranianas estavam muito melhores, né? Até porque a OTAN intensificou o treinamento das novas formações ucranianas. Nesse estágio, a gente pode afirmar que a guerra já era uma guerra por procuração, né? entre aquele bloco militar e os russos. Tá? Isso aí que nós estamos vendo agora é vamos dizer, uma imagem que representa esse sistema C4 ISR. Tá? Vocês podem ver que você tem ali uma rede, né, no caso de computadores, uma rede cibernética, que ela congrega todas as informações, todos os setores, e vai fazendo a coordenação, comando e controle das unidades que estão atacando. Tá? Isso aqui é o grande lance da guerra moderna, né? A grande mudança da guerra moderna. E vamos lá. O exército ucraniano, as formações paramilitares e os voluntários, na verdade, são mercenários dos ucranianos, oferecem uma resistência muito forte nos oblastes, onde era muito grande a pressão russa. Eu lembro que, desde 2014, as Forças Armadas ucranianas estavam recebendo esse treinamento dos Estados Unidos. E isso estava transparecendo, né, nas milícias, né, que estavam envolvidas, principalmente lá no sul, Mariupol, né, que se mostrou que essas milícias não eram fáceis de serem derrotadas. Né? No entanto, né, não eram fáceis, mas, no entanto, elas foram derrotadas. Elas foram sistematicamente destruídas pelo exército russo. Por quê? Pela superioridade de fogo, né, baseada em artilharia, né, e bombardeios por mísseis de cruzeiro. Aí também, ou seja, e por sistemas de mísseis de longa distância. Isso é uma característica do exército, era do exército russo, passou para o soviético e agora continua. É uma tradição usar muita artilharia, usar muitos obuseiros, usar muitas concentrações de mísseis. Isso, né, isso degradou muito, muito as forças ucranianas. Né? Mas, veja bem, enquanto, né, Kiev tinha derrotas táticas no campo de batalha, resistia muito exitosamente em algumas áreas. Né? Mariupol é uma delas, resistia mesmo. E, neste momento, né, você estava vendo que eles estavam conseguindo retardar o avanço russo. Essas ações, e muitas ações delas, eram midiáticas, tá? Que levantaram moral e que justificava, de certa forma, o investimento dos países pertencentes à OTAN no aparato militar ucraniano, dizendo: olha, nós estamos resistindo, precisamos do apoio de vocês para derrotar os russos. Nessa altura, né, já estavam comprometidos e prometidos, gastos efetivamente e prometidos em torno de 84 bilhões de dólares, só para vocês terem uma ideia. Né? E com isso, as forças ucranianas vão infligir perdas significantes às forças russas. Tá? E aí a gente começa a ver onde isso aparece. Né? Os ucranianos também são criativos. Você vê, eles usam míssil Harpoon baseado em terra para afundar o cruzador Moscova, né? Fazem o ataque à base de Melitopol, tá entendendo? Inclusive, vão atacar bases aéreas na Crimeia, vão atacar Belgorod, no território russo. Então, eles começam a fazer esses ataques, e isso eleva o moral e mostra que os ucranianos têm capacidade, né, de, eventualmente, ganhar essa guerra. Tá? Aí o que faz Moscou? Moscou, né, Putin está vendo lá o que está acontecendo e não está gostando. Então, ele resolve substituir, né, o comandante do TO,
né, o general Alexander Dornikov, pelo general Gennady Zhidko, que era vice-ministro da Defesa. Então, nesse momento, você tem a primeira mudança de comando, né, entre os russos para, né, ver o que está acontecendo no teatro. Mas os russos vão continuar fazendo mais do mesmo. Por quê? O que é a força russa? O que são os russos? Né? Primeiro, essas forças da Federação Russa, que eu gosto de citar, né, que quando você olha, o exército, não, é uma coxa de retalho. Tem o exército russo, tem, sim, tem mercenários, né, cujo grupo que recebe a maior visualização é o grupo Wagner, tem a unidade da Rosguardia, que é a Guarda Nacional Russa, integrada majoritariamente por chechenos, existem batalhões voluntários, existem essas milícias, esses grupos paramilitares lá de Donetsk e Luhansk. Esse conjunto de forças gerou problemas de coordenação, comando e controle dessas unidades. Por quê? Porque elas tinham, né, muitas, vamos dizer, muita liberdade de ação, muita autonomia, né? E isso é um lado. Por outro lado, refletia no baixo nível de interoperabilidade, ou seja, não havia muita coordenação entre ataque e fogos. Isso é uma coisa que faz você gastar mais munição. Quando você não está... Você está esperando, o cara, a unidade vai lançar o ataque, né, está coordenando o ataque para lançar 4 horas da tarde. Aí chega lá, né, no final, no início do crepúsculo, 4 horas da manhã, desculpa, no início do crepúsculo matutino, 5 horas, 6 horas. Aí o cara já lançou o ataque. Aí, olha, nós já lançamos o ataque. Aí você tem que fazer artilharia compensar. Isso tudo gasta muita munição, gasta muito recurso e provoca perdas, né? Nós não temos notícia de fogo amigo, mas isso deve ter acontecido por causa dessa falta de coordenação, comando e controle, né? E, por outro lado, você está enfrentando um exército ucraniano que era bem treinado, tinha sido equipado, estava sendo bem comandado, a gente vê que os ucranianos têm uma boa liderança, contra um exército que estava, além dessa falta de coordenação, empregando meios e efetivos aquém das necessidades de um TO tão amplo e complexo. Isso aí vai apresentar problemas na frente. Essa falha russa, que, na minha opinião, é uma falha estratégica, né, vai se mostrar letal na fase seguinte. Tá? Isso aí está parecendo Bakhtiar, que fez um grande sucesso nessa fase. Vai destruir muito blindado, vai destruir muitas posições russas, né, e vai ser enviado não só para fazer ataques, mas também para reconhecimento. E isso, né, é uma grande vantagem. Tá? Mas vamos seguir. Nesse momento da guerra, comando, controle, coordenação das forças russas, né, se tornou um desafio, né, devido à liberdade de ação, autonomia dessas várias formações que estavam lá. Um outro grande desafio era lidar com as capacidades, né, C4 e SR que a OTAN disponibilizou para as FAUs. E isso aí mostrava as fragilidades e deficiências do dispositivo russo. Nesse momento, né, eu chamo a atenção para quê? Quando você conhece, né, o dispositivo, você tem o dispositivo do inimigo descortinado na sua frente, você pode identificar onde tem as fragilidades e atacar com meios adequados. Ou então, quando os russos concentram tropa, né, para fazer um ataque, você responder imediatamente com artilharia e com mísseis, né? Isso teve um impacto muito grande nas operações. Tá ok? Essa fase vai finalizar com os russos controlando grandes extensões do Donbás e do sul ucraniano, aquela área de Kherson ali que eu comentei para vocês. Na minha opinião, né, eles estenderam, né, a opinião aqui do site, da equipe do História Militar em Debate, eles estenderam, além do defensável, né, a sua linha de contato com as forças ucranianas e as suas linhas de comunicação, né, ou seja, a linha por onde circula,
né, as tropas, por onde circula a logística, onde há os recompletamentos. Isso vai ter um efeito. Isso é resultado de um erro estratégico, né? E que isso vai causar um problema danado. Por quê? Porque vários pontos da linha de frente serão defendidos de forma sumária, tá entendendo? Né? Com tropas de segunda linha ou com meios insuficientes. Veja bem, no Ocidente, os exércitos se faz até isso, mas você procura o quê? Você procura ter reservas móveis, unidades blindadas ou mecanizadas, muito móveis, tá entendendo? Para você atuar em força contra tentativas de penetração. Mas o que o Ocidente também faz? Ele prepara, né, faz posições preparadas, semi-fortificadas, utilizando, né, os acidentes do terreno para, né, fortalecer a sua posição. Isso aí, né, os russos não fizeram, né, ou fizeram de uma forma muito expedita. Isso vai dar uma vantagem muito grande para os ucranianos e a OTAN, que vai perceber isso, né, essa fragilidade, e vai planejar uma contraofensiva, né, e que vai, ao final, tomar o território que estava mal defendido. Embaixo vocês veem a principal formação de combate usada tanto por russos quanto por ucranianos. No Ocidente, a gente não usa o BTG, né, que é essa unidade que está sendo mostrada aqui, que são unidades de 400, 600 homens. Vocês podem ver que elas são bem armadas, muito bem equipadas, tem artilharia de mísseis, tem autopropulsados, tem blindados. Nós utilizamos as brigadas, né? É uma formação com maior efetivo. Mas daqui a pouco a gente discorre sobre isso. Agora nós vamos abordar essa terceira fase, o contra-ataque ucraniano, que se dá ali setembro, final de agosto, início de setembro, né? E aí até mais ou menos novembro. Né? Nessa fase, né, o que nós vimos? Nós vamos ver um exército que o Rodolfo chama de 2.0, né? E eu acho que é isso mesmo, um exército 2.0, completamente reequipado, né? Ainda usando bastante material de origem soviética, né? Já tem bastante material, mas já dispõe de muito material ocidental, né? Com destaque, por exemplo, na artilharia rebocada do o M777 americano, mas também obuses autopropulsados de origem russa, né? Começa a utilizar sistemas de lançamento de foguetes, né? O MLRS e o HIMARS, né? E tudo coordenado, né, dentro do Estado-Maior ucraniano pela OTAN, usando aquelas capacidades C4 e SR que eu tinha me referido. Na ofensiva, os ucranianos recuperam milhares de quilômetros quadrados do território em Kharkiv, né, no sul e em Donbás, né, e começam a fazer até ataques à Crimeia. Um lado interessante dessa combinação, e que eu chamo a atenção de vocês, é que os ucranianos utilizavam táticas e formações tipicamente russas, como o BTG, que nós estamos mostrando aí, né? Mas olha só que diferença. Os ucranianos começam a usar também guerra de armas combinadas, que são uma abordagem de guerra que busca integrar os diferentes sistemas de armas, infantaria, blindados, artilharia, drones, helicópteros e aviação. Isso numa manobra de fogo e movimento, né, para você alcançar efeitos mutuamente complementares e dos seus objetivos, né? Nisso também nós vimos uma ordem de batalha, por exemplo, uma divisão blindada, que é o paradigma, né, doutrinário do Ocidente, né, da doutrina de armas combinadas, que você combina isso tudo e os ucranianos vão utilizar. Eles só não têm helicópteros, mas eles vão usar o quê? Para fazer a diferença, os drones, né? E essa coordenação dessas divisões blindadas, com technicals, com drones, eles vão conseguir muito efeito, né? E isso é interessante. Eles usam esses BTGs e começam a constituir brigadas, que é, como eu diria, que é a forma como nós combatemos aqui no Ocidente. Então é engraçado isso, né? Nós vimos muita coisa do Ocidente já
no exército ucraniano. Mas eles ainda continuam, por exemplo, usar os DSRG, que são os grupos, né, de sabotagem, assalto e reconhecimento, que nada mais são do que patrulhas, né, de combate e reconhecimento na retaguarda russa. Para quê? Para descobrir, né, as fragilidades, identificar PCs, postos logísticos, né, pontos de mais fácil penetração. Né? E isso aí é interessante. É interessante também que essa estrutura de BTG e esse DSRG são muito usados por quem? Pelas forças paramilitares, né? E pelos paramilitares e pelos mercenários. Né? Unidades leves também. Unidades, por exemplo, aeromóveis, são muito boas para fazer esse tipo de operação. São efetivamente excelentes. Também unidade de cavalaria mecanizada, né, que sobre rodas, também é muito boa para fazer esse tipo de coisa. Uma outra coisa que já é, né, doutrinariamente já russo, que são as concentrações de artilharia, usando obuses e os mísseis, né, as baterias de mísseis. Isso, né, tanto os ucranianos usaram, fazendo o quê? Pegando os drones, que é para as funções de vigilância, reconhecimento e ataque. Né? Isso vai acontecer com grande, né, repercussão dentro, né, do campo de batalha, dentro do teatro de operações. Né? Então, o que nós vemos? Né, os ucranianos, né, vão usar o ataque padrão, né, que é liderado por unidades blindadas e mecanizadas, apoiadas por artilharia guiada por drones, né, muito fogo, muito movimento. A grande diferença é que no Ocidente a gente não usa tanta munição. Nós vamos usar muitos mísseis, né, e a nossa artilharia tem mais capacidade, por ser basicamente autopropulsada, de fazer ataque de ponto, né, atacar ponto e não atacar área, que é uma característica russa. Aí vocês estão vendo, né, uma batalha de multidomínios. Né? Basicamente, o que você precisa aqui é uma rede, né, de computadores, uma rede extremamente poderosa, né? E aí, né, o TI, né, as tecnologias de informação são fundamentais. Você precisa ter satélite, você precisa ter essa rede de computadores funcionando para que as unidades tenham essa mobilidade e sejam efetivamente coordenadas. É isso que está mostrando aqui essa imagem. Tá? É a guerra moderna, é a guerra como se trava hoje em dia. Né? Uma das coisas mais impressionantes nessa guerra, na minha opinião, é a curva de aprendizado russo. Os russos aprendem com rapidez e adaptam suas táticas no campo de batalha muito rapidamente, né? Apresentando muitas soluções originais para os desafios apresentados pelas Forças Armadas Ucranianas e pela OTAN. Eu quero chamar a atenção de outra coisa aqui. É claro, né, que isso não é assumido, mas muitos desses mercenários ou voluntários, né, como é que eles costumam falar, e temos também ucranianos que estão combatendo com os ucranianos, e eles não querem falar, mas nós temos informações de presença de unidades de forças especiais dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França e da Polônia, junto a esses combatentes. Não, provavelmente não na linha de frente, mas atuando ali, né, próximo às zonas de combate, na orientação, deslocando recursos ou operando sistemas. Tá? Isso é que explica, né, como os ucranianos conseguiram, né, tirar tanto proveito dessa fragilidade do efetivo e do dispositivo russo. Tá entendendo? Apesar da imensa superioridade aérea e da artilharia russa. E eu não estou dizendo que isso foi muito fácil, mas e que os russos venderam isso barato. Não, os russos cobraram um preço pesado. Essas unidades ucranianas, né, avançaram, mas avançaram pagando um preço elevado de material e pessoal. Tá? Bem, mas isso o Kremlin está lá atento. Né? Esse novo cenário que se mostra lá em outubro, né, levou o Kremlin a uma nova troca de comando. Né? Ele vai tirar o general Zitko, né, Gennady Zitko, e vai colocar o Surovikin. Né? O Surovikin
Aí sim, esse cara muda toda a estratégia russa. Né? Ele resolve ceder terreno, ou seja, ele troca espaço por tempo, ele recua, principalmente em Kharkiv e Kherson, né? Ele encurta as linhas de defesa, né? A fim de melhorar a sua posição defensiva, né? O seu limite avançado da área de defesa. Né? Ele começa a criar obstáculos, né? Campos minados, obstáculos antiblindados, né? Com fossos e dentes de dragão. Né? Ele encurta, né? O defensável, procurando utilizar o terreno para melhor se defender. Isso você vê claramente ali no eixo de Svatovo, Kremina e Zaporizhia. Reposiciona, né, as suas reservas e reforça, na medida do possível, as formações da linha de frente. Né? Esse recuo e reajuste do dispositivo, né, faz com que os russos, né, parem de sofrer grandes perdas. Mas veja bem, isso não quer dizer que os russos abdicaram do ataque. Aí eles começam a fazer o quê? Eles começam a serem agressivos, né, utilizando contra-ataques, né, pontuais em determinados momentos. Você percebe uma extensão da linha, ou então que uma unidade ficou isolada, eles destroem, eles começam a usar muitos drones, em especial os drones kamikazes. Né? Eles começam a usar sistemas de artilharia de munições guiadas, começam a usar mísseis de precisão, né? E muito da aviação tática. Isso acontece, isso deve ter um reflexo no campo de batalha. Né? Por quê? Porque começa a cobrar um preço alto dos ucranianos. Porque os ucranianos estão avançando além, né? Além da área, né, de defesa antiaérea e de defesa antimíssil, né, das suas unidades, que a gente chama de A2AD. Então, quando eles avançam fora dessa área, eles são rapidamente destruídos. E os russos também começam a usar muita guerra eletrônica e guerra cibernética para limitar, né, essa vantagem russa. Isso é uma coisa que começa a acontecer a partir de agosto, setembro, e a gente só vai ver resultado efetivo, né, no campo de batalha a partir de final de novembro e dezembro. Tá? De outubro em diante, a gente percebe o quê? Né? Temos um novo contexto estratégico. Os ucranianos recuperaram grande parte do território, uma parte significativa do território, e estão avançando. Então, né, Putin, a liderança russa, né, resolve o quê? Decreta uma mobilização parcial, com o objetivo de recrutar em torno de 300 mil combatentes, para o propósito divulgado é o quê? Recompletamento, reforço das unidades, fortalecimento das capacidades logísticas. Né? Eles começam a utilizar a sua base industrial de defesa, né? Começam a ampliar, a reabrir linhas de produção para sustentar as forças russas. Vejam bem, eles estão fazendo isso apesar dos imensos estoques que eles têm. Eles começam, inclusive, a resgatar blindados que eles têm em grande estoque, como o T-62, né, o T-64, desculpa, para utilizar como um carro para formações de infantaria, para apoiar infantaria nos seus ataques. Tá? Isso é muito interessante, porque enquanto o Ocidente estava empregando cada vez mais os seus estoques de munições e armas, ao ponto de faltar alguns itens no arsenal de vários países, né, que integravam a OTAN, o russo não. O russo estava usando os seus estoques da era soviética sem mobilizar a sua BID. Isso é importantíssimo. Tá? A outra coisa que também ocorre, que nesse momento, né, devido a esses ataques midiáticos dos ucranianos, os russos passam, enfim, a atacar com mais rigor, de forma sistemática, a infraestrutura energética e de transporte da Ucrânia. Ou seja, aqueles elementos que proporcionam a ela, né, um maior poder de combate. Né? E isso aí, né, além das instalações que davam apoio, de suporte. Né? Só para você ter uma ideia, nesses ataques que são feitos a partir de outubro, né, 40%, né, da produção de energia, a produção de energia, desculpa, do país cai a 40%. Isso é um dado interessantíssimo.
Nesse momento também, em resposta política a esse avanço ucraniano e como uma forma de demonstrar compromisso, tá? Putin oficializa a anexação de 4 regiões. Essas regiões estão sendo mostradas aí. Luhansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson. Kherson está em recuo, tá? Kherson vai ser tomada, menos o lado ocidental da margem do rio Dnieper. Zaporizhia, né, eles viram que eles estão recuando, Donetsk, eles recuaram também, e estão ali. Essa área que efetivamente eles estão controlando. Hoje em dia estão mais à frente, nós vamos ver isso um pouco melhor. Né? A Ucrânia continua realizando as suas ações midiáticas, entendendo? Fazem ataques lá na Crimeia, né? Porque é uma forma de retalhar os russos, né? Vão tentar fazer ataque no território russo, né? Mas aí os russos já começam, né, posicionando seus sistemas S-300 e S-400, que vão limitar muito disso. Além disso, é uma coisa que a gente não está quase falando aqui, nós não podemos esquecer que os russos têm superioridade aérea no espaço ucraniano, no espaço aéreo ucraniano. Os aviões conseguem lá, claro, você tem baterias de mísseis, né, você tem muita informação da OTAN, mas os russos têm capacidades, né, que permitem a ele fazer ataques, né, aonde quiserem. E eles só não atacam, né, por exemplo, os centros de comando de Kiev porque não querem, efetivamente porque não querem. Tá? Então, em novembro, as forças russas começam a receber os primeiros reforços, permitindo estabilizar vários pontos da linha de frente, principalmente repelindo tentativas dos ucranianos de cercar Kremina e avançar sobre Svatovo. Né? Devido a essas perdas de pessoal e material, os ucranianos, né, eles começam a perder a iniciativa, perder o elan, né, perder a sua capacidade de impulsionar o ataque. Né? O que eu concluo? Né? Uma conclusão parcial. É que a OTAN e os ucranianos não levaram em consideração, né, a resiliência e a capacidade defensiva das tropas russas. Né? Essa resposta ao desafio ucraniano. Né? E, na minha opinião, também os ucranianos lançaram uma grande ofensiva em várias frentes. Né? E isso aí vai permitir a eles se defenderem melhor, e em alguns pontos ceder. Né? Permite aos russos o quê? Recuar, né? Ver onde o terreno é mais favorável para uma defesa, né? E aí fazem essa defesa e começa a recuar onde ele é mais favorável, e isso aí não, sem deixar de punir os ucranianos. Toda vez que concentrava, né? Concentrava força para fazer um ataque, vinham os mísseis, atacavam os ucranianos, isso vai cobrar o preço. Né? E isso aí, para mim, é um grande problema, né, da liderança ucraniana. Tá? Eu duvido que a OTAN aconselhe fazer isso, lançar ataques, né, sem levar em consideração o volume de base, a perda de equipamento, ou a capacidade do inimigo em se defender. Né? Ou seja, é um erro de avaliação política, né, que manda os militares, não, ataca, toma de qualquer jeito, ou vamos manter essa posição de qualquer jeito. Isso custa um preço muito grande. Né? Nós vimos isso aqui, agora. Nós vamos mostrar para vocês, nesse momento, que vocês olhem lá, né, onde está a grande concentração. Está em Donetsk, né, onde o avanço, né, o russo está se dando. Né? E essa aí é do período de 1º a 31 de janeiro. Vocês percebam, né, a grande concentração de forças russas. Aí o grupo Wagner vai fazer muito sucesso, vai atacar, né, e vai conseguir destruir várias formações ucranianas e avançar. Tá? Aí, nesse momento, nós entramos na 4ª fase. Né? Aqui os russos retomam a iniciativa. Tá? E eles conseguem avançar. Aí, surpreendentemente, em 11 de janeiro de 2023, ocorre uma nova troca de comando. Né? Com o atual chefe do Estado-Maior do Exército russo, o general de Exército Valery Gerasimov, ele assume, né, o comando. E aí o que ele faz? Ele deixa o Surovikin, o Solyakov e o Alexeikin, né, como seus adjuntos, ou seja, cada um cuida de uma parte das operações. Né? E isso
né? Trocar de comando não é algo novo nas guerras. Né? Um comandante foi infeliz, um comandante não conseguiu obter os resultados. É comum a liderança política ou o próprio comando militar trocar o comandante daquele TO. Mas, do jeito que os russos fazem, é realmente uma inovação. Em janeiro, né, aí sim, nós vemos isso é fruto dos recompletamentos que os russos receberam, que permitiram, por exemplo, dar folga às unidades, descansá-las, trazê-las para a retaguarda, recompletar e, ao mesmo tempo, lançar novas unidades. Né? Então, nós vamos ver que eles vão atacar muito na região de Donetsk, que nós vimos que tinha uma parte lá dela, em torno de 40%, né, que não tinha sido tomada, que teve que recuar. Então, nós vamos ver ataques às cidades de Bakhmut, Valedar, Marina, Soledar. E aí quem se destaca é o Grupo Wagner. Mas veja, a ofensiva, olhem lá o mapa, continua também lá em cima, né, na região de Luhansk, né, e até ali Kharkiv está mais tranquilo, mas os russos começam também a inquietar Kharkiv. Tá? A conquista de Bakhmut, né, é fundamental porque ela vai permitir que as forças russas avancem em direção a Kramatorsk e Slaviansk, que são as últimas fortificações ucranianas em Donetsk, que vai obrigar os ucranianos a recuar de Donetsk. Isso é fundamental. Tá? No entanto, que a gente tem que... Olha, que esse ritmo de avanço é lento. Provavelmente devido ao fato dos russos não estarem empenhando todo o seu potencial ofensivo. E eles estão evitando também assaltos frontais às forças ucranianas, ainda, né, superiores em determinados pontos em efetivos e capacidades de C4 e SR. Né? A maior parte dos analistas, entretanto, espera que os russos, ainda no inverno, lancem, né, uma ofensiva antes da Rasputia, né? Intensifiquem essa ofensiva. Por quê? Porque o degelo é mais problemático agora, né? Março e abril. E isso pode prejudicar a mobilidade das unidades blindadas. Então, por isso que se espera uma maior intensidade. Mas eu acredito, né, que uma grande ofensiva, né, para recuperar o terreno lá em Kharkiv e Kherson é algo que a gente tem que olhar com reserva. Vamos esperar, né, o desenrolar dos fatos, porque aí, né, se eles conseguirem avançar, né, lá em Donetsk, né, consolidar aquela área de Zaporizhia, e depois esse avanço, né, sobre Kharkiv e Kherson vai permitir aos russos, né, que controlar com mais segurança Luhansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson, que foram justamente as regiões anexadas pelo Kremlin. Nessa fase da guerra, né, é isso que a gente está observando, as unidades ucranianas estão sendo muito desgastadas. Isso aqui é uma falha da liderança política, tá entendendo? Porque eles insistem em defenderem posições, mesmo diante da superioridade de fogos e de manobra, né, dos russos, que muitas das vezes estão em iminência de cercar as unidades ucranianas, como aconteceu em Soledar e agora está acontecendo em Bakhmut. Né? Isso é uma falha terrível da liderança ucraniana. Outra coisa é a resposta, né? Aquilo que eu falei da curva de aprendizado russa. Muitas das inovações ucranianas no campo de batalha, como o emprego de drones, né, o KVAs e dos technicals, passaram a ser neutralizados. Do momento em diante que os russos começaram a desdobrar, né, seus meios de defesa de guerra eletrônica e cibernética, né, passaram a ter mais drones, né, principalmente os kamikazes, que vai anular essa vantagem que os ucranianos tinham na mobilidade. E passaram a também usar os drones para guiar, né, a sua artilharia e estão empregando mais mísseis guiados. Tá? Bem, os ucranianos não estão vendo isso à toa, né? Então, eles já estão elaborando resposta desde dezembro, né, com uma nova mobilização, supostamente a nona, a gente não sabe direito, né? Fizeram tantas horas que a gente nem sabe direito, né, quem está sendo dessa vez mobilizado, né, e quais são esses mobilizados. Né? O problema é que, dessa vez, além
dessa escassez de homens, e tem o problema do material, que a guerra, por incrível que pareça, esgotou os estoques, né, de material bélico da era soviética nas repúblicas populares, e em várias partes do mundo, porque a OTAN saiu comprando material, né, os países da OTAN, dos Estados Unidos, comprando material em várias partes do mundo. Tentaram aqui na América Latina, não conseguiram grande coisa. Então, o que eles passaram a fazer? Passaram a fornecer uma maior quantidade, né, do seu próprio material. No caso aqui, né, a gente está vendo os blindados, né, que seriam, né, eu estou falando do Challenger, do Abrams, principalmente do Leopard, né, mas tem outros blindados que podem vir, a gente não sabe ao certo, né, tem o Striker, Bradley, não sabe se o Striker vai vir, o americano. Bem, tem isso, tem, parece, os obuses rebocados, mais M77, que eu acho que não é uma grande validade, tem os autopropulsados, a França se prontificou a fornecer mais sistemas César, tem os MRLS, que os americanos ficaram de fornecer, mais drones, mais mísseis portáteis anticarro e antiaéreos, né? E também uma grande quantidade de munição, dentre outros temas. O problema é, isso vai chegar a tempo? Ou quanto tempo vai levar para os ucranianos serem, né, treinados para utilizar esse tipo de equipamento? Tá? Kiev também está querendo, né, que a OTAN forneça caças, tá? Mais munição e mais apoio financeiro. O problema é que nós temos um outro, lá até quando essa guerra vai, né, se ela dura, um outro vídeo, onde vocês vão ver que isso é um problema sério, né? Já se gastou muito dinheiro, né, e a gente não sabe se esse apoio, né, vai continuar a seguir. Por quê? Porque do jeito que está o fornecimento de material bélico, né, para a Ucrânia, isso está comprometendo a capacidade de defesa da OTAN. Tá? E isso tem um custo, né, que se faz no momento onde uma crise econômica se avizinha. Né? Apesar que nós estamos vendo os efeitos estão sendo mitigados de recessão, mas o custo de vida está alto, a inflação aumentou muito. A gente não sabe até quando a população e os parlamentos dos países europeus vão continuar apoiando a Ucrânia. Né? Na verdade, mesmo ucraniano, mesmo com essa desvantagem, os ucranianos resistem, lançando ataques, né, que, se não provocam grandes perdas entre os russos, pelo menos elevam o moral da população. Tá? Isso aí a gente percebe. Qualquer ataquezinho ucraniano, qualquer ofensiva, qualquer coisa, tem uma grande repercussão na mídia, né, que é uma forma que esses governos usam para justificar os gastos militares. Aqui vocês percebem, né, os avanços que estão sendo feitos, né, na região lá de Kharkiv, né, que é uma forma de defender Luhansk. Aqui, onde está avançando, né, onde tem essa primeira seta vermelha e essas 3 setas, que é a Indonésia, ampliando a área, você veja que essa área azul é uma área de disputa, né, e vocês veem aqui, né, na região de Kherson, você está subindo, você está pressionando, né, essa região. Isso é interessante. Esse são o ataque, né, que está sendo feito pelo russo. Você vê que não é um ataque discriminado, mas sim em determinados pontos. Bem, agora vamos encaminhar a nossa conclusão. Né? No nosso entendimento, consideramos que não deve se esperar avanços muito grandes por parte dos russos, né, nessa provável ofensiva de inverno. Eles vão continuar sendo cautelosos. Né? Cautelosos. Por quê? Porque eles estão vendo que os ucranianos estão preparando um novo exército, né? E isso, o general Gerasimov provavelmente não vai estender muito a sua linha de frente ou suas linhas de comunicação, como aconteceu, né, durante a segunda fase da guerra, que permitiu que as forças ucranianas e da OTAN contra-atacarem com vantagem. Os russos também estão observando, né, as notícias que vêm da Ucrânia, que eles estão lá formando pelo menos 22 brigadas, né, com cerca de 100 mil novos combatentes, né, e com muito material, né, com bastante material ocidental, que deve levar uma grande superioridade. Então, acredito que esse movimento mais lento russo
também se dá por causa disso, né? Os russos também mostram que a sua curva de aprendizagem é muito rápida. São ousados nas decisões táticas, demonstram uma grande capacidade de adaptação, né? E apresentam soluções inovadoras. Têm se mostrado corajosos em buscar soluções estruturais, né, para os problemas de desempenho no campo de batalha. Tá? Isso eu ressalto, por exemplo, os russos estão revertendo eles montaram mais de 100 BTGs, né, durante a grande reforma que eles fizeram, e agora estão voltando com brigadas e divisões. Apesar que aqui, né, no Teatro de Operações da Ucrânia, nós observamos que essas formações de BTGs são grupadas para formar brigadas para atuarem de forma tática, né? Por isso eu ressalto o quê? A versatilidade tática, a capacidade bélica e a resiliência da Rússia na Ucrânia. E isso também serve para os ucranianos também, tá? Os ucranianos estão lutando uma guerra por procuração, né, com uma aliança internacional que dispõe de capacidades militares e econômicas muito maiores do que os russos, né? Ainda não está claro, né, quem vai atingir o ponto culminante, se serão os russos, né, ou os ucranianos, e isso aí é a questão que está valendo no momento. E aqui eu ressalto de novo as Forças Armadas ucranianas, né? Caramba, né, como elas estão indo bem dentro do possível diante dos mais competentes exércitos contemporâneos, que é o exército russo. Não é fácil lutar utilizando táticas que não foram praticadas em exercícios e jogos de guerra, num armamento que você recebe um treinamento muito sumário, né? E às vezes desconhecido, né? E aí, né, isso é que é importante. Apesar que eu tenho uma dúvida, né, de saber quem opera realmente, né, esses sistemas de armas mais sofisticados que a OTAN fornece. Eu tenho dúvida, principalmente devido ao nível de eficácia alcançado. Mas me chama a atenção essa questão dos ucranianos, a resiliência, a liderança, o espírito de combate, a resistência, né? E isso é uma coisa a ser louvável. Essa guerra, sem dúvida alguma, né, está oferecendo inúmeras lições e é um verdadeiro campo de prova para novos sistemas de arma e táticas de guerra. Isso é que nós estamos vendo, né? Estamos vendo muitos sistemas funcionando, né, em plena capacidade, e isso é uma demonstração do que pode vir a ser uma guerra entre dois exércitos de primeiro mundo, que é o que está acontecendo aqui, né? Nesse momento, né, principalmente nessa terceira fase, e agora nessa fase, na quarta fase, nós estamos vendo que são dois exércitos de primeiro mundo atuando, combatendo. E isso é que a gente tem que ficar atento, né? Atento a essa ofensiva de primavera, né, ucraniana, né? O que vai acontecer? Os ucranianos vão conseguir fazer uma ofensiva? Os russos vão até onde na sua ofensiva de inverno? Vão adentrar na primavera? Os ucranianos vão contra-atacar na primavera? Isso é uma coisa a ser vista. Isso é importante, né? E eu quero chamar a atenção que essa guerra corre um imenso risco de escalar. De escalar por quê? Caso haja uma vitória inconteste, coisa que eu não acredito, no campo de batalha dos ucranianos, como é que os russos vão responder? Eles já afirmaram em várias vezes que vão usar armas nucleares. Entendendo? Ou se os ucranianos, que agora tiveram, né, o sinal verde de Washington para atracar a Crimeia e o território russo com mísseis, e aí, como é que os russos vão responder? Né? Então, esse é um problema. Na atual conjuntura, né, agora, nós estamos aqui em fevereiro de 23, mais precisamente do dia 19. Falar sobre o fim do conflito é pura especulação, pois as forças, né, beligerantes de ambos os lados acreditam que a solução por meios militares pode acontecer. E, se for favorável ao seu lado, né, vai dar maior poder de barganha e influência numa eventual negociação diplomática que tende a ser mais à frente. Isso no caso de algum resultado dramático nesse ano. Mas que vai haver uma ofensiva, né, uma contraofensiva ucraniana, uma continuidade
da ofensiva russa e elas vão se chocar em algum momento, nós achamos que a probabilidade é imensa, mais de 40%. Né? Eu espero que vocês tenham gostado. Né? Deixem seu like, deixem suas observações, façam seus comentários, né? Digam para nós o que vocês querem assistir sobre a guerra, novos programas, e nós estaremos aqui para fornecer para vocês. Um grande abraço.